Bom dia, irmãos. Espero que tenham descansado bem, quem esteve aqui ontem conosco. Os que não estiveram ontem, sejam muito bem-vindos, né? Meu nome é Billy, moro no Rio de Janeiro e por muitos anos conheço o irmão Carlos. Pela graça do Senhor, temos sobrevivido aí durante esse tempo todo e temos prosseguido em conhecer o Senhor, em seguir o Senhor. Ontem nós meditamos no primeiro assunto que eu disse que gostaria de compartilhar com os irmãos. São 7 sessões. E como eu disse ontem, o irmão Carlos não colocou nenhum tema específico e deixou aberto. E veio ao meu coração tratar de 7 temas, de 7 assuntos que eu creio que sejam muito importantes na nossa caminhada, principalmente para aqueles como vocês que estão fazendo um curso de teologia. Eu creio que a maioria de vocês desejam prosseguir, talvez servindo ao Senhor no ministério da palavra, ajudando na liderança nas localidades que vocês se reúnem, nos locais que se reúnem. E eu creio que esses assuntos, pelo menos a mim, me ajudaram bastante na minha caminhada de mais de 30 anos com o Senhor. Na realidade, são 37 anos que eu me lembro que eu obtive a convicção da minha salvação. Eu nasci num lar evangélico, presbiteriano, meus pais frequentam a igreja presbiteriana, e desde cedo eu fui criado no evangelho. Mas por volta dos meus 18 foi que eu ganhei convicção da minha salvação. Então já tem um longo tempo. Eu estou com meus 55, então já tem um tempo bom aí de caminhada. E muito tropeçar, muito levantar. Nós fomos aprendendo algumas coisas. E eu creio que são fundamentos para nós. E ontem nós começamos com o primeiro, que é termos o entendimento, a visão clara do que seja o eterno propósito de Deus em Cristo. Se nós não temos essa visão, nós vamos sair daquela direção que Deus estabeleceu para nós e para a sua igreja. E mais, nós corremos o grande perigo, e isso às vezes é até sutil, de fazer as coisas colocando o homem no centro e tirando o Senhor Jesus do centro da vontade de Deus. Às vezes, até mesmo o nosso serviço ao Senhor. Se nós não temos, a visão correta do eterno propósito de Deus, acabamos por colocar nós mesmos no centro. Então nós achamos até mesmo que, porque Deus nos ama muito, nós somos o centro do coração de Deus. E na realidade não. O centro do coração de Deus é a pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Mas pela misericórdia de Deus nós fomos incluídos nele, em Cristo. E participamos do eterno propósito. Ontem, por causa do tempo, eu tenho uma pequena parte que eu gostaria de voltar e concluir. E eu gostaria que nós lêssemos, eu vou ler e os irmãos acompanhem, Colossenses. Apenas para fundamentar esse primeiro ponto, do eterno propósito de Deus. Que Jesus é o centro do coração de Deus. Colossenses, no capítulo 1. É um texto muito conhecido de todos. A partir do verso 13. Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Preste atenção como que o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, ele vai falando a respeito do Filho de Deus. Nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades.
Tudo foi criado por meio dele e para ele. O Senhor Jesus é o centro do coração de Deus. Foi por ele e para ele. Não foi para nós. Embora Deus tenha criado o homem e colocado no jardim, e deu para ele, todo aquele jardim aprazível e falou, olha, domine, coma de todos os frutos, menos da árvore do conhecimento, Aproveite esse jardim, aproveite a terra, aproveite toda a criação, mas, aqui a palavra está dizendo, tudo foi criado para o Senhor Jesus. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Olha que afirmações maravilhosas, irmãos. Quem deve ter a primazia? O Senhor Jesus. A primazia, o primeiro lugar. Quem deve estar em evidência? O Senhor Jesus. Então, irmãos, toda a nossa vida, o nosso serviço deve estar conectado ao eterno propósito de Deus. Nessa mesma direção, nesse mesmo pulsar do coração de Deus, Pai, que é o seu Filho em primazia, em evidência. Se o nosso serviço, por exemplo, ainda que seja em nome do Senhor, se ele não traz glórias ao Senhor Jesus, se ele aponta para nós como centro, está tudo errado. Então o Senhor Jesus, ele tem a primazia, porque aprove a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, agora entramos aqui, e a vós outros, também que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aleluia. Pecadores, agora apresentados diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É para isso que Deus nos predestinou, para sermos a semelhança do Senhor Jesus. Como nós lemos ontem em Romanos capítulo 8. Então, irmãos, esse eterno propósito de Deus é ter a Jesus Cristo como centro de todas as coisas. Como nós vimos ontem, fazer convergir nele, Efésios 1:10, fazer convergir nele, em Cristo, todas as coisas. Colocar debaixo da autoridade do Senhor Jesus, todas as coisas. E para isso Deus nos incluiu. Para que Cristo fosse o cabeça sobre todas as coisas, diz lá Paulo aos Efésios, ele o deu à igreja, a qual é a sua plenitude. Deus, quando nos criou o homem, o propósito de Deus para o homem era isso, que participasse com seu filho, nesse eterno propósito. Houve a queda, como o irmão Carlos sintetizou aqui no início, houve a queda, mas pela redenção, Deus nos coloca de volta, para voltarmos e participarmos desse eterno propósito de Deus. Toda glória seja dada ao nosso Senhor. Muito maravilhoso. Que privilégio, irmãos. Por isso a palavra de Deus fala, Paulo vai falar ali em Efésios, que a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida a principados e potestades pela igreja. Quando eles olharem para nós na eternidade, verão a multiforme sabedoria de Deus. Nada pôde deter esse plano eterno de Deus. A queda de Satanás, nem a queda do homem. Nada, absolutamente nada. O Senhor está cumprindo. O Senhor está hoje nos preparando, edificando. E ao final, o Pai terá uma família de muitos filhos semelhante ao Senhor Jesus, semelhante ao primogênito. Muitos filhos para Deus.
O Senhor Jesus vai ter a sua noiva, igual a Ele. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, semelhante a Ele. Fomos chamados para isso, irmãos. O Espírito Santo foi dado, enviado e habita em nós para isso. E ao final, o Espírito Santo habitará eternamente nesse templo, que também é a igreja. Ele vai ganhar esse templo, essa habitação eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria então avançar um pouquinho com os irmãos para um outro item que por muito tempo eu não entendia isso e tinha alguma dificuldade no meu entendimento. E parecia até que a palavra de Deus, o Novo Testamento, em algumas passagens, era um pouco contraditória, porque eu não entendia essa verdade. Que é a respeito, numa passagem que Paulo diz que Deus, em Efésios capítulo 1, nós vamos ler daqui a pouco, que Deus nos predestinou para a adoção de filhos. Eu já ouvi muitos e muitos sermões, pregações a respeito da adoção de filhos. E sempre é dito, né, e a ilustração que nos vem é a da adoção, que nós temos hoje, por exemplo, aqui no Brasil. Tem uma criança lá no orfanato, você está lá, a criança está abandonada, uma família vai lá e adota, por amor, toma aquela e traz como filho. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. E eu vou mostrar para os irmãos. Isso é algo maravilhoso, e realmente Deus nos pegou lá, né, da lama, da perdição, éramos ovelhas desgarradas, como que não tem pastor, diz a palavra, e o Senhor nos resgatou e nos buscou. Mas não é isso que Paulo está dizendo nesse texto. E quando eu compreendi essa verdade, irmãos, muita coisa começou a fazer sentido, que antes eu ficava achando confuso. E mais ainda, irmãos, isso nos dá um norte na nossa carreira cristã. Há um propósito de Deus com as nossas vidas. Há uma carreira a ser corrida. E esse é o desejo de Deus. Vamos ler então os versos da palavra. Efésios no capítulo 1. É muito conhecido, né? O capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 4. Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para a adoção de filhos. É muito interessante esta palavra que é usada aqui, né? Vocês são estudantes de teologia, lá no grego, se você for lá, você vai ver que é ruiotesia. Ruios fala de filho maduro, adulto, que é diferente de uma outra palavra que tem no Novo Testamento, mas que no português, quando nós lemos, foi traduzida simplesmente por filhos, que é teknon, criancinhas, bebês. Hoje, quando o irmão Carlos fez a abertura, eu comecei a rir dentro de mim. Fiquei alegre dentro de mim. Porque nós não conversamos, ele não sabe nada que eu iria compartilhar aqui hoje. E ele abre o texto exatamente do assunto que Deus colocou no meu coração para começar a falar de manhã. Que é a respeito dos filhinhos, jovens e pais. Ou seja, do crescimento que Deus espera que tenhamos. Que é sair da situação de crianças em Cristo para filhos maduros, porque é para isso que Deus nos predestinou. Há uma confusão enorme no meio do povo de Deus, né, sobre a palavra predestinação, e há muitas brigas, divisões, né? Mas ontem nós vimos que Paulo afirmou que
E fomos predestinados para sermos a imagem e semelhança de Jesus. Esse é o nosso destino, sermos semelhantes a Jesus. E esse também é o nosso destino, sermos filhos adultos, maduros, para participarmos na administração do Senhor junto com Ele. Nós temos as figuras na palavra que são muito poderosas e que, como é que Deus, iria comunicar para nós algumas verdades? Tinha que ser com a linguagem terrena. Então o Senhor pega algumas figuras muito poderosas para que o nosso entendimento seja aberto. Por exemplo, a palavra do Senhor fala que Deus vai dar uma noiva para o seu filho e que a igreja, ela deve ser essa noiva. É uma figura para a igreja. E o que supõe de uma noiva? Ninguém casa com uma criancinha, a não ser em alguns países malucos por aí, Mas o normal é que é dado uma pessoa para casar com um varão quando ela está na idade madura, adulta. E é esperado que a igreja chegue à estatura do varão perfeito. Porque tem que haver esse casamento. Tem que acontecer as bodas do Cordeiro. E para que isso aconteça, tem que crescer, Tem que amadurecer. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que nós fomos predestinados. Este é o nosso destino, sermos a estatura de varão perfeito do Senhor Jesus. O Espírito Santo vai fazer isso conosco. Agora, mas se ele já vai fazer, então eu vou cruzar meus braços, Deixa que eu vou sentar aqui, ele vai fazer. Nada de Deus é assim, irmãos, na passividade. O Senhor nos chama para cooperarmos com Ele. Você precisa cooperar no seu crescimento. Nesse processo de sair de filhinhos para filho maduro, nós precisamos cooperar com o Espírito de Deus. Nesse tempo presente. Às vezes você não está sabendo o que está acontecendo. Às vezes até mesmo você começa a lutar contra Deus sem saber que é Deus. Às vezes você está achando que é questão de homem, que é questão de carne e sangue, e você está lutando contra Deus. Jacó passou a noite inteira lutando ali com aquele homem, lembra? Ficou lutando com aquele homem, lutando, até que a ficha caiu. Ele viu que estava lutando era contra Deus, contra o Senhor que apareceu a ele. E o Senhor tocou na coxa dele. Ele passou a ser aquele homem que manquejava, Ficou marcado naquela luta. Mas ele diz, eu vi a Deus. Então, o Senhor está fazendo isso conosco, sabe, irmãos? Às vezes nós não percebemos. Estamos lutando contra Deus. Até nos relacionamentos marido e mulher, estamos lutando contra Deus. Mas achando que estamos lutando contra o cônjuge. Achando que estamos lutando contra as pessoas. Porque deixamos de ver Deus agir ali. Às vezes é uma forma de Deus estar tocando a sua coxa, É uma forma do Senhor quebrar você, para você se render. Você tomar a cruz e seguir o Senhor. Mas a gente fica lá lutando. Não, nós precisamos cooperar com Deus. Esse é um chamado. E assim, irmãos, no Novo Testamento, então só para tentar abrir um pouquinho para os irmãos, quando nós lemos alguns versos na palavra, na tradução no português, às vezes a gente não percebe essa diferença. Mas, por exemplo, quando o apóstolo João está escrevendo o seu evangelho, no primeiro capítulo ele diz que
que o Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E ele continua: mas a todos quantos o receberam, Deus-lhes o poder de serem feitos filhos, criancinhas. Teknon é a palavra lá no grego. Eu não sei grego não, viu, irmão? Mas eu aprendi essa palavra. Teknon, né? Criancinhas de Deus, a saber, aqueles aos que creem no seu nome. Alguém creu no Senhor Jesus, imediatamente se tornou esse filhinho, nasceu de novo. É um bebê em Cristo. Começou a sua jornada, começou a sua caminhada. Mas aí você vai, por exemplo, Romanos capítulo 8, quando você lê, em Romanos capítulo 8 diz assim que, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são ruios, filhos maduros. Já não é mais criancinha, não é? No português foi traduzido como filho. Ou seja, aquele que cresceu no Senhor, ele é guiado pelo Espírito. Só é guiado pelo Espírito se você é um filho de Deus que está em crescimento maduro. Não está dizendo isso a respeito dos filhinhos. Mas quando você continua lendo no verso seguinte, né, Romanos 8, 15 agora, diz assim, ó, porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito da adoção, no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse filho aí, o que vocês acham que é? É a criancinha ou é o filho maduro? Maduro? Criancinha? Criancinha. Todo filho de Deus sabe lá dentro dele, por testemunho do Espírito Santo, que agora ele é um filho de Deus. Então veja, será que Paulo está fazendo joguinhos de palavra aqui? Não, irmãos. O Espírito Santo inspirou para nos dar instrução. Se é guiado pelo Espírito Santo é porque você está indo, né, naquela linha de um filho maduro. Mas o testemunho interior do Espírito Santo é para todos. Todos que nasceram de novo têm esse testemunho do Espírito Santo que ele é filho de Deus. Quando nós lemos o Sermão do Monte, tem uma expressão muito interessante do Senhor Jesus. Capítulo 5 de Mateus, versículo 44, ele diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis, olha só, para que vocês se tornem filhos do vosso Pai Celeste. Ué, é estranho, né? Você vai se tornar filho do seu pai? Como é que é isso? Estão entendendo? Eu tenho meu filho, ele se chama Mateus. O Mateus já é meu filho, nasceu, ele é meu filho. Tem meu DNA nele. Mas está dizendo que ele vai se tornar meu filho? Como é que é isso? Entendem, irmãos? Esse filho aqui, ó, é filho maduro. Olha que coisa bonita, irmãos. O filho maduro, aquele que está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, na experiência com Deus, que deixa o Espírito de Deus trabalhar nele, ele é esse, que está amando até os inimigos. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para quê? Olha só, significa que temos que cooperar com o Espírito de Deus para nos tornarmos esses filhos maduros que Deus espera e que Deus já nos predestinou para isso. Paulo, falando lá em Romanos capítulo 8, ele no versículo 23, há uma expressão maravilhosa, irmãos. Ele diz assim, não somente ela, mas também nós, não só, ele está falando da criação de Deus, a criação que Deus fez, o universo, a criação, o universo. Não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo,
aguardando a adoção de filhos, filhos maduros, a redenção do nosso corpo. Irmão, Deus nos predestinou para a adoção de filhos, para ser filhos maduros. E a natureza, ela aguarda a manifestação desse Filho de Deus. A natureza, irmãos, a Bíblia diz que ela está cativa, ela é escrava por causa da queda. Mas o dia que for revelado esses filhos maduros de Deus, ela será liberta. Imagine isso. Ela está, a natureza. A gente vai aqui e vê essas praias maravilhosas, lindas. Eu moro na cidade do Rio de Janeiro, você vai lá no Pão de Açúcar e sobe lá. Eu me lembro a primeira vez que eu subi lá, irmãos, as lágrimas correram dos meus olhos. Quando eu contemplei aquela beleza. Sabe, é como diz o Salmo, né? Firmamento anuncia as obras da sua mão, né? A gente vê Deus na sua criação. Coisa maravilhosa, mas está dizendo que essa natureza aí, ela no momento está gemendo, aguardando a manifestação desses filhos maduros, a noiva do Cordeiro. E ela será liberta. Imagina como será. Como será? Se já é maravilhoso hoje, imagina quando ela sair dessa... Oh, irmãos, que coisa linda que será. Será maravilhoso demais. Quando o Cordeiro receber esse filho maduro como a sua noiva. Para isso nós fomos predestinados. Esse é o nosso destino, esse é o seu destino. Deus te criou para isso. Deus criou você e a mim para isso. Para sermos semelhantes ao Senhor, para sermos esse filho maduro. O que significa essa expressão que foi traduzida, né? Ruiotesia, né? No português foi colocado como adoção de filhos. Na realidade, irmãos, há uma diferença, né? Como eu estava falando, entre esse filhinho que nasceu, que é a criancinha de Deus, com o filho maduro. O contexto, quando Paulo escreveu essa carta, no Oriente, por exemplo, o contexto era o seguinte, que alguém tinha um filho, principalmente os varões naquela época, então o pai pegava aquele filho que era dele e entregava para um dos seus servos. Geralmente era um escravo, às vezes escravo até de guerra, principalmente no Império Romano. Mas que era alguém que tinha muita cultura, muito entendimento, mas era um escravo, um servo. E ele então começava a educar aquele filho, começava a treiná-lo, a discipliná-lo, de acordo com a orientação do seu pai. Aquele servo começava então a treiná-lo, a discipliná-lo, e quando chegava o momento em torno dos seus 14 até os 16 anos, então havia uma festa em que aquela criança era declarada agora adulta, filho maduro. E essa cerimônia era chamada de adoção de filho. Ou seja, aquele filho era colocado no seu lugar de filho. A adoção de filhos, irmão, é que nós seremos colocados no lugar de filho maduro. Há um lugar para nós. Estamos passando por esse momento de treinamento. Há um servo nos treinando. Há um servo, entre aspas, o Espírito Santo, está nos treinando, nos levando, né, nos disciplinando, nos educando, para chegar esse dia da celebração, em que seremos declarados filhos maduros, em que seremos colocados no lugar desse filho, na posição de filho. Deus quer nos colocar nessa posição de filhos.
Até que chega esse dia, nós somos como servos. Não é isso? Gálatas, Paulo diz isso. E o filho, nessa situação, enquanto ele está sendo ali treinado, conduzido, ele não tem diferença do servo. Mas chega aquele dia que ele vai tomar conta dos negócios do seu pai. Ele vai participar agora da administração do seu pai. É para isso que o Senhor nos predestinou, irmãos. Entre o nascimento e a adoção, existe crescimento, educação e disciplina. Por isso que a palavra de Deus diz que o pai que ama o filho, o que ele faz? Ele corrige, ele disciplina. Porque não somos bastardos. Há uma disciplina amorosa do Espírito Santo nas nossas vidas. Há uma instrução. E o Senhor nos leva a isso. Um irmão disse assim, olha, a criança é aquela que nasceu de Deus. Um filho é aquele que foi ensinado por Deus. Uma criança tem a natureza de Deus. Um filho tem o seu caráter. Bonito isso. Um filho tem o seu caráter. O Espírito de Deus está trabalhando em nós para termos o caráter de Jesus Cristo. E quando isso acontecer, teremos essa festa. Seremos declarados agora filhos. Essa festa se chama adoção. Nos moldes, da figura que Paulo usou aqui, nos moldes lá do Império Romano, etc. A adoção, irmãos, ela ainda é futura. Os filhos maduros de Deus ainda serão manifestos. E como nós lemos na palavra, tanto a natureza, a criação de Deus, quanto nós mesmos em nosso espírito, gememos por isso. Que o Senhor nos desperte assim, no nosso coração, no nosso espírito, para ter esse gemido dentro de nós, para querer a manifestação desse dia. Há estágios na nossa vida cristã, dos quais nós precisamos cooperar. Vamos ler 1 João capítulo 2, o Carlos já leu na introdução, sem ele saber, ele leu, e eu acho maravilhoso isso, porque sem saber o Espírito de Deus confirma, Lê os mesmos versos aqui. 1 João 2, versículo 12. Essa primeira carta de João, o apóstolo do amor, ele faz essa distinção, filhinhos, jovens, pais. E às vezes nós achamos que apenas é uma questão cronológica, mas não pode ser cronológica. Jovens, se você vê, como nosso irmão disse anteriormente, jovens, quando você olha os jovens, os cristãos mesmo, se você olhar apenas o aspecto cronológico, jovens na idade, eles não estão cumprindo aquilo ali. Então não é uma questão aqui de uma estatura cronológica, mas é uma estatura espiritual. Se você olha os filhinhos, a característica dos filhinhos, alguém que nasceu de novo. E para esse alguém que nasceu de novo, João vai dizer algumas coisas, mas depois ele vai dizer para alguém que já cresceu no Senhor, que se tornou jovem, o que ele acontece? E alguém que se tornou pai. 1 João, então, 2,12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Um filho, ele conhece seu pai.
Até um bebê conhece a sua mãe e seu pai, né? Vem a voz do pai, ele já começa a sorrir. Ele sabe quem é o seu pai. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhinhos de Deus. É para os filhinhos que João está dizendo: filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não completem, pequeis. Contudo, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Os filhinhos, né, quando cremos no Senhor, o inimigo vem com a sua acusação, né? Você pecou. Não, você não é cristão, não, você pecou, né? Mas João está dizendo, a palavra do Senhor está socorrendo os filhinhos. Olha, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. Mas olha, se acontecer de pecar, fique tranquilo agora. Volte-se para o Senhor. Não fique prostrado, porque temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se confessarmos os nossos pecados, ele vai dizer, ele é fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar os pecados. Por que Deus não é amor para perdoar os pecados, mas diz que ele é justo? Porque a justiça dele foi satisfeita. Deus nos perdoa não é porque ele é amor, irmãos. Deus nos perdoa porque ele é justo, porque Jesus pagou o preço e Deus não pode mais nos cobrar. Ali na cruz foi dito, na palavra do Senhor está dito que todo escrito de dívida a nosso respeito foi encravado na cruz. O Senhor disse, está consumado, ele pagou o preço, por isso Deus é justo para nos perdoar. Você precisa só confessar os seus pecados, se arrepender, confessar e voltar-se para o Senhor. E João está escrevendo para os filhinhos. O problema, sabe qual é? É que muitos filhinhos, eles ficam anos e anos sendo filhinhos. Não cooperam com o Espírito Santo para crescer, para aquela posição de filhos que Deus deseja e que Deus nos predestinou. O que é anormal, irmãos, é ficarmos como bebês em Cristo a vida toda. Deus não nos chamou para isso. Qualquer pai, humanamente falando, ficaria muito triste se visse o seu filhinho lá, simplesmente como bebê. 10 anos é bebê. Isso é normal. Significa que há um problema sério. Não é? Quando você leva, os pais têm um filhinho e vai crescendo, vai acompanhando no pediatra. Chega lá, ele vai lá e pesa, mede, né, vê qual, né, a estatura já daquele bebê, o peso. Está normal para essa idade, para 3 meses, para 6 meses, para 1 ano. Mas às vezes, poxa, olha, não está normal, está com problema de crescimento. Não é? Mas espiritualmente a gente acha que é normal a gente ficar como bebê a vida inteira. E às vezes nós, né, ficamos a vida inteira até mesmo sem saber lidar com os problemas de pecados. Os filhinhos, eles têm que aprender logo isso. Como é que você vai lidar com a culpa? Como é que você vai lidar com essa questão de, olha, essas coisas escrevi para que não pequeis. Mas não fique prostrado, porque se agora tem um advogado junto ao Pai Jesus Cristo. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo. Você tem um Pai, você conhece o Pai. Mas precisamos avançar, né, irmãos? Então, essa é a primeira estatura, né, que, como João descreve, aos filhinhos. Mas logo em seguida tem os jovens. E ele diz, jovens, né, versículo 13. Eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Irmãos, nós estamos aqui, né, com o desejo de que a palavra do Senhor lave os nossos corações, lave a nossa vida, que a palavra do Senhor nos fortaleça. Você que está fazendo o curso de teologia, você não pode fazer o curso de teologia a não ser pensar realmente em conhecer mais a palavra de Deus. Teologia para você deve ser como apenas uma ferramenta para você conhecer mais a palavra de Deus. Vós sois fortes.
porque temos guardado a palavra. Irmãos, não há atalho. Eu gostaria de fazer uma vigília, ir para o alto do monte, passar a noite lá em jejum, em oração, orando, e descer do monte já eu estou maduro. Não vai acontecer isso, né? Não tem como. Não tem atalho. Os seus esforços porque guardaram a palavra, estão se exercitando na palavra, estão se alimentando do leite genuíno, como Pedro diz. É a palavra que vai, sabe, limpando a gente, vai cortando aquilo que não pode, aquilo que não deve, vai nos lavando, vai, sabe, nos colocando dentro daquele propósito de Deus. Paulo fala, por exemplo, que nós devemos ter a nossa mente renovada para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12. Como que você vai renovar a sua mente? Você crê em Jesus, você veio do mundão, por exemplo, você pensava de um jeito, a palavra de Deus fala que nós obedecíamos aos pensamentos, né, ao andar desse século. Como é que você vai renovar a sua mente agora? Você tem o Espírito Santo dentro de você, claro. A unção que você recebeu te ensina todas as coisas. Mas você precisa cooperar com o Espírito Santo. Você precisa agora renovar a sua mente, o seu entendimento. E como? Pela palavra de Deus. Antes, se você pensava de um jeito, segundo o curso deste mundo, como Paulo diz, você agora precisa pensar segundo a palavra de Deus. Renovar a sua mente. Você creu no Senhor, você está acostumado com o mundo. Né? Por exemplo, quando você vai fazer a sua declaração do imposto de renda, o mundo é o seguinte: não, que isso? Você vai pagar imposto? Você já pagou lá no imposto, ainda você vai pagar? Não, coloca aí algumas despesas aí, pega um recibo aí com alguém. Esse é o curso deste mundo. Mas você agora não, agora eu sou filho de Deus, eu tenho o Espírito Santo em mim, eu preciso renovar minha mente. O que diz a palavra? Agora é segundo a palavra de Deus, falando a verdade, andando com a verdade, não é? Então eu vou declarar a verdade. Você está renovando a sua mente. Antes você era o seguinte, era quase que você até julgava que você estava na palavra, né? Olho por olho, dente por dente, né? Mas agora não, você renova a sua mente. Ande a segunda milha. Ofereça o outro lado. Renovar a mente. Antes você era uma pessoa, né, que com relação às suas finanças, você então só queria reter. Avareza. Mas você precisa renovar sua mente, guardar a palavra de Deus. Aí você vai vencer o maligno, porque o maligno, né, ao invés de usar a você com avareza, você já não tem mais avareza, você começa a rechaçar a avareza, renovando a sua mente através da generosidade que a palavra de Deus diz que nós devemos ter. Renovando a sua mente, renovando. Jovens, vocês são fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós. Que o Senhor nos anime a guardar a palavra dele. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo, diz a palavra. Habite em vós. Habitar. Então, sabe, faça todo o esforço. Eu estou vendo aqui alguns jovens ainda. É um jovem aqui. Qual é o seu nome? Meu filho chama Mateus. Mateus é um dom de Deus e você foi dado por Deus. Mateus, jovem, né? Está jovem agora, sabe? Memoriza versos da palavra. Guarde a palavra, leia, memorize.
É interessante, eu confesso uma fraqueza minha, mas se eu me lembro dos versos da palavra de memória, foram todos que eu memorizei na minha faixa dos 20 anos. Interessante. Nunca mais esqueci aqueles versos. Eu lembro, o Espírito Santo me lembra dos versos quando eu preciso. E foi naquela época. Sabe, isso aqui, irmãos, não é algo assim mecânico, mas sabe, você tem amor à palavra, pega um verso da palavra que Deus falou com você, memorize, medite, pense, sabe, ore com aquele verso. Fala, Senhor, eu quero que isso seja verdade na minha vida. Senhor, cumpra essa palavra na minha vida, sabe? Vai enchendo-se com a palavra de Deus. Isso vai, sabe, começar a exercitar a sua fé. Isso vai, sabe, te treinar na palavra, vai te treinar no seu caminhar com o Senhor. E o Espírito Santo vai tornar real aquela palavra para você. Na necessidade, sabe, aquela palavra vai vir com poder na sua vida. A palavra de Deus diz, né, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É interessante isso. Tem algumas coisas interessantes que às vezes nós não notamos, né, no português, porque foi a tradução do Novo Testamento do grego, né? Mas ali diz, essa palavra que deve habitar em nós é o Logos. Habite ricamente em vós o Logos, a palavra escrita de Deus. A palavra escrita. Mas, por exemplo, quando vai dizer, né, que a palavra de Deus, ela é espada, já é o rema. É a palavra vivificada. Como é que a palavra de Deus vai ser viva em nós, irmãos? Como? Essa palavra escrita que nós temos no nosso coração, mas agora, com o sopro do Espírito, ela se torna viva. É essa palavra que é espada. Por exemplo, você está temeroso de uma situação, mas você começa a entrar em oração, e de repente, né, parece que do nada, vem uma palavra, sabe, com poder no seu espírito, no seu coração, e que te enche de coragem, de ousadia. Às vezes um simples não temas, mas aquilo é real. Não é nada, sabe, mecânico, mas é real. Às vezes você está vivendo uma situação no seu trabalho e você não sabe o que fazer, mas se vem então o Espírito Santo te lembra. Aliás, é isso que Jesus falou que o Espírito Santo faria. Lembram? Quando ele, João 14, 15, 16, ele vai falar ali com os seus discípulos, ele fala sobre a vinda do Espírito Santo, ele fala que ele vos lembrará. Ele vos lembrará. Como é que o Espírito Santo vai lembrar uma coisa que você não tem? Estão compreendendo? Oh, irmãos, quantas vezes, principalmente voltando aos filhinhos, no início da nossa caminhada, o inimigo vem com muitas dúvidas, lançando dúvidas, né? Ou então, mesmo nós sendo velhos já, não sendo mais novos na fé, às vezes até mesmo jovens, mas vem, sabe, sentimento de culpa, condenação por algum deslize que você deu em alguma área na sua vida, culpa, condenação. Então a palavra de Deus vem com poder, pelo Espírito Santo. Você se lembra, agora pois já não há condenação mais para os que estão em Cristo Jesus. Vem com poder, viva, palavra viva de Deus. Aquela palavra que, sabe, você tinha lá, estava lá, mas o Espírito te lembrou da palavra. Isso não é gostoso, irmãos? Isso é muito maravilhoso. Não é? Maravilhoso demais.
Você está tão preocupado com um monte de coisas, sabe? Preocupado, sei lá, com seus filhos. Preocupado com a questão do emprego, do trabalho. Mas eis que você se lembra da palavra, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardar os vossos corações, as vossas mentes em Cristo Jesus. Se você tem, sabe, no seu coração, você já conhece essa palavra? Se ela habita em você, o Espírito Santo vai te lembrar. Ela vai vir com poder. Isso te torna forte no Senhor. Jovens, vocês são fortes porque têm guardado a palavra de Deus. Sabe, muito mais do que qualquer livro de teologia que vocês possam ler. É a palavra de Deus. Os irmãos, com os livros, com a literatura, muito nos ajudam. Graças a Deus, pelos servos do Senhor, por aquilo que eles fizeram para nós. Mas é apenas uma ferramenta para nos ajudar a entender a palavra. O que deve ficar no nosso coração é a palavra de Deus, a palavra de Deus. Deve ter um lugar de honra no nosso coração, amar a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é tão sublime que Deus colocou a palavra dele acima do nome dele. Vocês já pensaram nisso? Deus nunca vai negar a sua palavra, irmãos. Ela é verdadeira. Deus falou, não vai mudar. É assim. Ele prometeu, ele vai cumprir. É a palavra do Senhor. Fortaleça-se na palavra de Deus. Jovem, torne-se jovem. Nós precisamos de muitos jovens na família de Deus. Aqueles que vencem o maligno, aqueles que estão na luta pela igreja do Senhor, estão na luta uns pelos outros. Aqueles que permanecem vitoriosamente contra o inimigo. Precisamos dos filhinhos, mas precisamos dos jovens. E precisamos dos pais. Qual a característica dos pais? Ele diz aqui, 1 João 2, versículo 13. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. O que isso significa? Significa que eles conhecem a Jesus o Senhor. É o senhorio de Cristo. São pais. Passaram de filhinhos para jovens, mas agora eles são pais. Conhecem o senhorio de Cristo. Tem Cristo verdadeiramente como cabeça, como Senhor das suas vidas. E caminham na dependência do senhorio de Cristo. E são pais, podem ajudar. São pais que são colunas na casa do Senhor. Nós precisamos de pais, irmãos. Cadê os candidatos a pais, por favor? Amém. 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 Precisamos de pais, irmãos. Que amem e cuidam dos filhos, que apacentam, que guardam, que conhecem o Senhor. Para isso Deus nos chamou. Que o Senhor nos livre. Eu ainda tenho alguns cabelos, estou perdendo aqui, mas se eu me livre, estou começando a ficar branco. Mas ficar com meus cabelos brancos e não crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Deus quer que você e eu cresçamos. Deus deseja isso. E é esse o meu alvo, e espero que seja o seu alvo. Cresçamos no Senhor. Irmãos, qual é o fim do filho maduro? O filho maduro é para estar naquela posição de noiva do Senhor Jesus. O filho maduro, ele tem
uma responsabilidade, vai ser colocado no lugar de responsabilidade junto com o Senhor, de administrar as coisas do Senhor, de reinar com Jesus Cristo. Ele precisa reinar, ele vai reinar com o Senhor. Eu não sei quanto a você, mas o meu entendimento é que nem todos os filhos de Deus, quando o Senhor Jesus voltar e implementar aqui nessa terra, a Bíblia fala que vai ter um reino, que o Senhor vai inaugurar aqui ainda na terra, antes dos novos céus e nova terra. Mas nesse reino será um privilégio dos filhos maduros, daqueles que nesse período aqui, antes da volta do Senhor, permitiram crescer na graça e no conhecimento do Senhor, que amadureceram, eles vão ter o privilégio de entrar nesse reino e reinar com o Senhor. Ah, mas e os outros? Vão aguardar até o momento para entrar em novos céus e nova terra. Eu não quero ser polêmico aqui, irmãos, mas esse é o meu entendimento, a luz que eu tenho. Então é um grande privilégio hoje permitirmos que Deus faça essa obra em nós. E fomos chamados para isso. Fomos predestinados para isso. Que Deus nos ajude nisso, irmãos. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha com a tua luz, com o ânimo que vem dos céus. Enche o nosso coração, Senhor. Dá-nos compreensão. Dá-nos, ó Deus, um coração desejoso de realmente cooperarmos com o Espírito Santo neste intento de nos tornarmos semelhantes ao Senhor, de crescermos na maturidade, de tornarmos de filhinhos para filhos maduros. Ó Senhor, nos ajude, te pedimos. Agradecemos por essa primeira parte da manhã. Que o Senhor prepare os nossos corações para a segunda parte também, Senhor. Que o Senhor continue aqui conosco, nos falando e nos dando o ânimo que vem de Ti. No nome de Jesus. Amém.